no fundo do poço. A gente está falando aqui sobre essa morte desse miliciano, e quando a gente fala em milícia, a gente lembra muito também sobre a questão relacionada a Marielle, né? O assassinato de Marielle Franco. Essa é uma notícia também que circulou nesse final de semana, uma notícia que foi divulgada pelo Jornal Globo. O Jornal Globo publicou que o ex-sargento da PM, Rony Lessa, acusado de ser o autor dos disparos que mataram a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, segundo o Jornal Globo, ele teria fechado um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. Bom, Lessa foi preso em 2019, é investigado como como um dos responsáveis pelo crime, e ele cumpre pena pela ocultação de armas utilizadas no crime. Os advogados de Rony Lessa afirmam, no entanto, que a defesa foi pega de surpresa com a notícia de uma possível delação feita por ele e negam a delação. Em contato com os integrantes da família do cliente, fomos informados que eles também não têm ciência da assinatura de qualquer acordo de colaboração premiada, é o que os advogados de Rony Lessa disseram aqui ao UOL. O ex-policial militar, Elson de Queiroz, acusado de dirigir o carro usado no crime, aceitou no ano passado um acordo de delação premiada sobre as mortes de Marielle e de Anderson. Desde quando assumiu, né, o governo Lula, eles têm falado sobre a prioridade em esclarecer esse caso. O próprio ministro da Justiça, que agora será também ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, disse que essa era uma grande prioridade e que essa questão estava como ali um dos focos também do governo em tentar esclarecer a morte de Marielle. E agora essa informação dessa delação, que não é confirmada. No entanto, né, a gente fica atento, né, Josias, com isso, que onde tem fumaça tem fogo, né, como a gente diz. O que seria uma delação de Lessa? Seria importante? Como é que você vê essa delação como um dos caminhos para o esclarecimento da morte de Marielle e de Anderson? Fabíola, nós estamos falando sobre assassinatos que ocorreram em 2018, em março de 2018. Portanto, estamos há quase 6 anos da execução da Marielle e do motorista Anderson. E a polícia não conseguiu elucidar esse crime. Provas foram destruídas. Imagine-se o que ocorreu no intervalo de quase 6 anos. E o máximo que a força policial no Rio de Janeiro conseguiu foi chegar a esses dois personagens, o Rony Lessa e o Elcio de Queiroz, dois ex-PMs. O Elcio dirigiu o automóvel no dia da execução e o Rony Lessa efetuou os disparos que resultaram na morte da Marielle e do Anderson. Esses dois foram presos. Agora, falta subir na cadeia de comando, esclarecendo a causa da morte ou das mortes e identificando os mandantes, porque é absolutamente implausível que esses dois personagens tenham decidido, da própria cabeça, executar a Marielle. É absolutamente implausível. Houve a primeira delação do Elcio Queiroz numa federalização meia-boca que foi promovida no início do governo Lula. Lá atrás, tentou-se federalizar esse caso, ainda na gestão do Michel Temer, quando era ministro da Segurança Pública, o Raul Jungmann, ele tentou promover uma federalização desse crime, mas não conseguiu. Na ocasião, houve uma adesão da Procuradoria-Geral da República à tentativa, ao esforço de federalizar, mas não conseguiram. E agora fez-se uma federalização meia-boca, não formalizada, numa negociação entre o Ministério da Justiça, que colocou a Polícia Federal no caso, e o Ministério Público do Rio de Janeiro. E a polícia parece estar na dependência dessas delações para elucidar o crime. Logo no discurso de posse, há mais de um ano, o ministro da Justiça, o Flávio Dino, declarou que a elucidação do assassinato da Marielle era uma prioridade para ele.
Depois que o Elcio Queiroz delatou, se converteu num delator, passou-se à opinião pública a impressão de que a elucidação era iminente, estaria próxima à elucidação do crime. Naquela ocasião, a gente chamava atenção para a necessidade de tratar com uma certa reserva esse otimismo todo. Estamos verificando que, de fato, essa impressão era demasiado otimista. Uma segunda delação do Rony Lessa adicionaria informações novas às que já foram prestadas pelo Elcio de Queiroz. Isso, evidentemente, num crime que vai fazer aniversário de 6 anos, agora em março, é o que resta à polícia, se servir das confissões daqueles que operaram o crime, um dirigindo o carro, o outro fazendo os disparos. Então, seria de muita relevância a eventual delação do Rony Lessa. É preciso aguardar se o acordo foi fechado ou não. Antes do final do ano, Fabiola, antes do Natal, o diretor-geral da Polícia Federal, que será mantido no cargo pelo novo ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, ele declarou que em 3 meses esse episódio seria elucidado. Alguém que faz uma previsão como essa, que antecipa como um presente de Natal essa informação de que até março deste ano de 2024 o país teria uma resposta sobre os mandantes, executores, toda a elucidação da trama que resultou na morte da Marielle e do Anderson. Um presente como esse pressupõe que o diretor-geral da Polícia Federal disponha de informações que nós, simples mortais, ainda desconhecemos. Então, pode ser que ele estivesse considerando essa hipótese de uma delação do Rony Lessa. Agora, o que se espera, Fabíola, é que, de fato, esse crime seja elucidado, porque é inconcebível que um crime que expôs o Brasil em escala planetária fique impune, como é o caso desse assassinato da Marielle e do Anderson. Então, é preciso que a elucidação se dê. Espera-se que a Polícia Federal consiga fazer o que a Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Rio de Janeiro não conseguiram. Chama atenção a não confirmação até agora dessa delação, né? Porque o que eles dizem, não é confirmado, mas também não negam. Quem falou recentemente a respeito disso foi o próprio Ricardo Capelli, secretário executivo do Ministério da Justiça, que, se não me engano, está de férias ainda, né? Ele estava no meio daquela confusão lá de ser demitido, porque ele é do grupo, claro, de Flávio Dino, e ainda não se sabe seu paradeiro. No entanto, ele mesmo foi às redes sociais ontem para dizer que o caso de Marielle será esclarecido. Ele falou: o que faltou durante os últimos anos foi vontade política. Em pouco mais de 1 ano, com ação técnica e determinada da Polícia Federal, sempre com o apoio do Ministério Público, aí ele coloca ali em letra maiúscula o inaceitável assassinato de Marielle e de Anderson será esclarecido, é o que ele escreve. E tudo indica que não demorará.